Então, iniciamos aqui a gravação. Então, hoje nossa aula sobre a Quaresma. Então, a gente vai falar um pouquinho do significado desse período, o que a gente, como é que a gente pode viver melhor este tempo, o que a gente pode escolher também como penitência, se tem que fazer jejum, abstinência, quais as diferenças, quando começa, quando acaba. E o significado simbólico também, né, do 40, por que 40 dias e não 30 e não 20? Então, vamos entender tudo isso para a gente poder viver, assim, plenamente este período. Tá todo mundo me ouvindo bem, me vendo? Tá tudo bem? Parece que tá dando umas travadas, mas acho que tá bem, né? Então, vamos. Primeiramente, né, quando a gente fala de quaresma, a quaresma se inicia agora na quarta-feira, na próxima quarta-feira. Hoje é segunda, né, dia 16 de fevereiro de 2026. A quaresma deste ano vai iniciar daqui a 2 dias, no dia 18 de fevereiro de 2026. A figura central deste período, quem é? É Jesus, Jesus Cristo. E quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele é Deus também, ele é Filho de Deus, mas ele também é Deus. É o Deus que se encarnou, que ele nasceu, né, da Virgem Maria, e ele que fez o mundo inteiro, que deu a nossa vida, que fez tudo, né, proporcionou que estivéssemos aqui neste mundo maravilhoso. Ele quis nascer, né, num tempo lá como uma pessoa, como nós, uma pessoa de carne e osso. Como nós, entre aspas, porque ao mesmo tempo que ele, nesse período, quando ele veio à Terra, que a gente chama de plenitude dos tempos, ele é 100% homem, mas ele é 100% Deus ao mesmo tempo. Então, ele é totalmente diferente de nós quando a gente fala sobre o pecado, né? Jesus, ele é perfeito, por quê? Porque ele é Deus. E é nele que se realiza e se converge toda a criação. Se a gente for pensar, ele está onde ele está hoje? Ele está hoje sentado à direita do Pai, no lugar mais alto do céu. E tudo, toda a honra, toda a glória, tudo gira em torno dele. Né? Por quê? Porque ele assumiu a nossa natureza humana e ele nos salvou. E ele morreu numa cruz por nós, mas ele também, ao mesmo tempo, ele venceu a morte. Peraí, deixa eu só... Né? Então, depois que tudo isso aconteceu, todos esses acontecimentos, então ele é a centralidade da nossa fé e é para isso que a gente, nesse período, né, que a gente tem que olhar para ele. Desde que ele nos redimiu na cruz, né? Ele morreu por nós na cruz. O que aconteceu? Ele abriu a possibilidade do céu para a gente. Porque até então é como se o céu existia, o paraíso existia, a gente sabe lá desde o Gênesis, né? Desde Adão e Eva, a gente sabe que existia um paraíso. E todos os homens foram feitos para morarem no paraíso, para compartilhar da infinita alegria, da infinita misericórdia de Deus. Só que desde o pecado original, é como se o paraíso ele tivesse sido fechado. E assim, mesmo as pessoas que eram amigas de Cristo, quando elas morriam, o que acontecia com elas? Elas não iam direto para o céu, ficavam como que numa sala de espera, esperando esse sacrifício perfeito de Cristo por nós. Então, quando Jesus morre na cruz, o céu se abre. E aí sim que todas as pessoas que morrem na amizade de Cristo, elas têm a possibilidade de ir para o céu.
E claro que vai depender do que a gente fizer aqui na nossa vida, aqui na Terra. Se queremos ser amigos de Deus e o mais próximo possível de Deus, queremos amar a Deus e seguir o que Ele pede para a gente fazer, aí sim, né, a gente vai fazer de tudo para um dia estarmos no céu, na infinita alegria, na infinita bondade, só vai ter coisa boa que a gente não consegue nem imaginar com a nossa mente de seres humanos, como vai ser bom. Então, mas a questão é o seguinte: o céu já está ganho só porque Jesus morreu na cruz por nós? Não. A gente sabe que não. A gente tem que fazer coisas aqui na Terra para, né, nessa vida que a gente tem aqui, para a gente poder ir para o céu. E por quê? Por que que, não, Jesus morreu na cruz, fez o sacrifício perfeito, ele salvou todos os homens, então por que que o céu não está ganho? Primeiro, porque nós temos livre arbítrio, né? Então a gente pode escolher se a gente quer ou não ser amigo de Cristo, se a gente quer ou não ir para o céu. Tem gente que, inclusive, não quer nem ouvir falar de Deus, né? E Deus dá essa liberdade, né? A liberdade é um bem que todas as pessoas possuem, porque senão a gente seria como se fosse marionetes, né? Então, não, a gente tem que escolher estar ao lado de Cristo. E porque também a gente vive nessa morada terrestre que ela é sujeita a sofrimentos, a doenças, a intempéries da natureza, né? O mundo, ele é assim, né? E só que também, o que que acontece? Mesmo quando nós estamos próximos de Jesus, e a gente vive a fé, e a gente até participa sempre da missa, frequenta os sacramentos, muitas vezes acontecem coisas difíceis na nossa vida, na vida de todo mundo, né? A gente tem problemas, adversidades, situações adversas, e essas coisas acabam nos entristecendo, acabam deixando o nosso coração endurecido, né? Às vezes a gente fica com rancor de alguém, a gente queria que alguma situação acontecesse, tem dificuldade, sei lá, com alguém da família, com um filho. Então, essas coisas, né? A gente sabe o que a gente precisa fazer, a gente quer estar próximo de Cristo, a gente sabe que Jesus morreu por nós, mas ainda assim, às vezes a gente se afasta, né? Enfim. Então, a gente sempre, ao longo da vida, a gente precisa ter alguns momentos para a gente parar e repensar e voltar a ficar mais próximo de Cristo. Até Santo Ambrósio é um santo que ele fala assim, ó, há duas águas na vida do cristão, do católico. O primeiro né, que faz ele se converter. A primeira água é a água do batismo, porque quando a gente recebe o sacramento do batismo, a gente se configura totalmente a Deus, a gente se torna, a gente passa de criatura a filhos, nós passamos a ser filhos de Deus. É como que se fosse um cordão umbilical que a gente tem, ou até melhor, uma outra imagem. É como se fosse uma transfusão de sangue diretamente de Deus para nós e que a gente ganha vida quando a gente recebe o batismo. Mas existe uma segunda conversão que vem ao longo da vida, que precisa vir na maturidade, já a gente com consciência do que a gente está fazendo, que são, muitas vezes, as lágrimas da penitência. Eu sei que é uma palavra difícil, né? Por que eu tenho que sofrer? Por que eu tenho que escolher alguma coisa de propósito para eu sofrer? Mas é porque Jesus ele não sofreu por nós na cruz, né? Ele morreu por nós, assim, ele sofreu, ele derramou o preciosíssimo sangue dele por nós, ele não merecia, porque, né, ele é Deus, ele é a pessoa mais perfeita do mundo. Mas ele sofreu, e ele sofreu muito. E por que nós também não podemos sofrer um pouquinho?
Porque é no sofrimento e nas adversidades que a gente acaba amadurecendo, tá? Então, por isso que eu sei que pode parecer um pouco controverso isso, mas se as pessoas não conhecessem, se ninguém conhecesse alguma coisa, assim, sei lá, se uma pessoa tivesse uma vida perfeita, tudo é perfeito na vida dela, nunca aconteceu nada de ruim, que não existe isso, tá? Não existe isso com nenhuma pessoa. Mas assim, a pessoa ela não iria saber qual que é a diferença entre o bem e o mal, se ela não visse coisas ruins. E a pessoa não conseguiria amadurecer, ela não conseguiria evoluir. Essa que é a verdade, tá? Então, existe aí, né, para a gente se configurar a Cristo, a gente precisa, na verdade, a gente precisa vencer também a nós mesmos, né? É, tem uma infinidade de pecados, mas às vezes, sei lá, a gente realmente essa coisa de, eu não quero, eu tô triste, eu tô magoada, eu não quero perdoar uma pessoa que às vezes fez alguma coisa, né, sem querer. A gente vai se endurecendo mesmo. E a gente que precisa tentar melhorar sempre assim, mas sempre com Cristo, com Jesus, né? Mas vamos continuar que vocês vão conseguir entender mais, assim, né, essa coisa da quaresma. Então, o nosso coração humano, então, assim, ele se converte, né, quando ele é transpassado pelos nossos... ele converte o olhar quando ele é transpassado pelos nossos pecados também, tá? E aí, a quaresma, o que que é, né? É esse tempo, né? É esse tempo da gente olhar para a cruz de Cristo e a gente fazer um balanço da nossa vida e pensar, tá, será que eu estou próxima de Cristo? Será que eu não estou? Será que eu me afastei? Como é que foi esse ano? É como se fosse um balanço do ano. Mas assim, não é para a gente olhar para esse tempo como um tempo assim de, nossa, é um tempo só de sofrimento, é muito difícil. Não é isso. É para a gente olhar como um tempo propício para a conversão. E assim, e também os nossos esforços, eles não são só nossos. Quando a gente vai falar da penitência daqui a pouco, né? Por exemplo, não comer chocolate, isso é uma penitência, né? A gente já vai falar, vou dar vários exemplos para vocês, assim, para cada um ver o que adapta aí para a própria vida, né? Mas aí você fala assim, eu vou ficar sem comer chocolate, eu adoro comer chocolate, por que eu tenho que fazer isso? Não consigo entender, né? Na verdade, assim, é um esforço. Cada vez que você não vai comer o chocolate, você vai pensar assim, Jesus, eu estou fazendo isso porque eu te amo. E você entrega para Jesus. E aí essa é uma forma de você lembrar mais de Jesus, ficar mais próxima dele e crescer no amor a Jesus. E também é uma forma de você se controlar também, controlar um pouco os seus impulsos, assim, sei lá, de falar mal de alguém às vezes, ou, sei lá, de brigar com alguém da família, um filho que é difícil, você sempre briga com seu filho. Às vezes é hora de você também conseguir, tentar conseguir não brigar e falar de uma outra forma, sabe? Então, é para a gente controlar também esses tipos de impulsos, assim, que a gente tem. Só que o nosso esforço, quando a gente entrega para Cristo, né? Né? Nesse exemplo ainda do chocolate. Jesus, então eu estou morrendo de vontade de comer chocolate, mas eu não vou comer por amor a você. Jesus também, ele vem, ele abençoa esse meu sacrifício que eu estou fazendo. E aí vem, sabe, você vai se purificando também. É uma coisa espiritual. É uma coisa espiritual. Mas é legal a gente ter consciência disso. Num primeiro momento, parece que é uma coisa assim muito... É uma coisa assim de esforço pessoal, né? Uma coisa assim muito nossa. Só que
quando a gente entrega o nosso pequeno esforço para Jesus, ele também vem com uma bênção para a gente, sabe? Tem um exemplo que eu sempre gosto de dar. Quais são os nossos 5 pães, 2 peixes que eu estou entregando para Cristo, né? Que passinho que eu estou dando ali para eu tentar melhorar em algum ponto que eu preciso. E aí Jesus vem e ele multiplica, né, esse esforço ou isso que eu estou entregando para ele. Então, a quaresma também é um tempo, assim, da gente, né, de graça, né, um tempo de graça e conversão. Então, é bom a gente ter esse olhar, assim, também. Não é um tempo, assim, nossa, só de esforço, de dificuldade, de ficar olhando para o sofrimento. Não, é uma coisa assim, estou fazendo um esforço, mas para eu melhorar depois, para eu receber uma bênção, sabe? E, assim, pensem também que é um tempo guiado pelo Espírito Santo, né, para a gente passar é um êxodo que a gente faz, né, para passar do pecado, né? O pecado é o quê? É tudo o que nos afasta de Cristo. Então, para a gente ir deixando para trás, né, o pecado e para a gente ir em direção à liberdade de Cristo, né? Guiados pelo Espírito Santo. Então, assim, tudo que vocês forem fazer nessa época, né, nesse período, tenta pensar, Jesus, é para você. Jesus, olha, estou fazendo para você. Isso melhora muito, ajuda muito, né? E aí, por que o número 40? Né? O número 40, ele tem muitas referências nas Sagradas Escrituras. Né? Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. O dilúvio, por exemplo, lá, quando Deus pede para Noé construir a arca de Noé, né? Teve o dilúvio. Durou quanto tempo? 40 dias, né? Moisés, quando ele sobe no Monte Sinai para ele receber as tábuas né, da lei, né, que são os 10 mandamentos, quanto tempo ele fica? 40 dias. O povo de Israel, né, o povo hebreu, quando ele é libertado lá do domínio egípcio, né, que Moisés lidera eles até eles chegarem na Terra Prometida, quanto tempo eles passam no deserto? 40 anos, né? Então, assim, são muitos 40, tá, que acontecem. E esse número realmente ele é muito simbólico. Tem outros exemplos também aqui, ó, por exemplo, então são 40 dias de preparação para a Páscoa, que se chama Quaresma, e aí tem depois da Páscoa, né? Tem o domingo da Páscoa. Depois da Páscoa, 40 dias depois, o que acontece? É a ascensão de Jesus aos céus. Jesus ressuscitado, ele permanece 40 dias na Terra, né? E daí o Pentecostes vem depois no outro domingo. E aí tem também que é assim, que é o que a gente tenta imitar na quaresma, que são os 40 dias de Jesus no deserto, né? Que vocês já devem conhecer essa história. O que acontece? Jesus, ele é batizado pelo João Batista, né? Então, o primeiro acontecimento, né, da vida, entre aspas, pública de Jesus, o primeiro acontecimento para Jesus começar a pregar o reino dos céus é o seu batismo. Então, Jesus ele é batizado, e aí logo depois do batismo de Jesus, o que acontece? Ele é levado ao deserto para jejuar e se recolher, para só então ele começar a vida pública. Jesus ele permanece quantos dias no deserto? Vocês já sabem a resposta, né? 40 dias no deserto. E Jesus ele faz o que no deserto antes dele começar a vida pública? Ele não come nada, né? Ele fica 40 dias sem comer, imagina. A gente não consegue ficar nem 3 horas sem comer, né? Então, Jesus ele fica 40, mas tá, tudo bem, a gente não vai se comparar, porque ele é Deus. Mas ele fica 40 dias jejuando, ele é servido pelos anjos também, porém, é um deserto, né? É deserto. Até tem um significado disso, né? O que é o deserto? O deserto é um espaço de solidão, é um espaço de provação também, e é um encontro. Para quê?
para você também ter um encontro íntimo com Deus. Então, você fica num lugar longe das distrações do mundo. Para quê? Para você se purificar, para você, né, para você entrar mais, ficar mais próximo de Deus. Só que o que acontece com Jesus nesse tempo? Ele é, no final, até bem no finalzinho, ele é tentado pelo demônio. Ele é tentado 3 vezes pelo demônio nesse deserto. Jesus está lá para quê? Para ele se preparar, para ele ficar mais próximo ainda do Pai, mas ele é tentado. É difícil, não é fácil. Ele é tentado por 3 vezes, né? E o que acontece? Ele vence. Ele vence. E, assim, rapidamente, o que o demônio fala para ele? Se você está com fome, transforma a pedra em pão. Ué, você não é Deus? Né? Essa é a primeira. Depois ele fala assim também: se Deus te ama mesmo, se joga daqui, ó, se joga daqui do precipício que Deus vai te salvar, né? E a outra coisa que ele fala para Jesus é: eu posso te dar todo, se você se submeter a mim, eu posso te dar todos os reinos da terra. Só que Jesus não cai do demônio. Por quê? O que acontece? Ele vence, e ele vence como? Pela palavra. Ele cita as escrituras para ele derrotar o demônio, e ele não cai na tentação. Isso já prefigura a vitória de Cristo na cruz depois, tá? Inclusive, ele, né, até por causa disso, que ele é chamado de, Jesus é o novo Adão. Por quê? Porque ele não cai na tentação. Adão, lá no Antigo Testamento, no Gênesis, ele cai na tentação da serpente, do demônio. Jesus não, ele resiste às tentações e ao pecado. A renúncia dele também ecoa a fraqueza do povo de Israel no deserto. O que é isso? O povo de Israel passou, não foi 40 dias, o povo de Israel passou 40 anos no deserto. E não é porque o deserto é gigante, eles não conseguiam atravessar o deserto, é porque eles começaram a brigar com Deus. Eles falavam assim: Deus, mas você tirou a gente lá do domínio dos egípcios, que tudo bem, eles eram escravos, mas lá pelo menos a gente tinha comida, a gente tinha casa, a gente era explorado, mas pelo menos a gente tinha comida. Aqui a gente não tem nada no deserto, e aí só cai esse pão do céu, só esse maná. Então eles começaram a blasfemar contra Deus. E aí Deus meio que castigou, demorou, sabe? Deixou mesmo assim uma geração inteira lá no deserto até eles poderem entrar na Terra Prometida, né? Depois que eles se reconciliaram com Deus. Eles faziam ídolos, né? Então, assim, tem toda aquela história, né, deles no deserto. Enfim, então Jesus ele passa esse tempo, esses 40 dias no deserto, ele vence, né? Para quê? Para ele entrar em intimidade com ele mesmo, com Deus, para ele crescer na oração, na fé. Ele jejua, então ele faz penitência e ele consegue vencer o mal. E é também exatamente o que a gente é chamado a fazer. Tá? Então, vocês já entenderam, tem tantas vezes o número 40, né? Então, por isso que quaresma são 40 dias também. Mas o que exatamente significa o número 40, né? É um número bíblico que significa transição, né? É uma transição, você vai passar de uma fase para outra. Mas é um tempo que ele engloba uma plenitude temporal, né? Porque assim, você vai passar do deserto para você procurar ter um encontro profundo com Deus. E ele envolve, né, uma provação, a purificação, é um tempo de transição, onde você se prepara para um tempo de graça e vida nova, que vem lá com a Páscoa, né, com a ressurreição de Cristo. Tá bom, meninas? Até aqui? Tudo bem? Enfim, então,
todo ano a igreja nos chama, né, para a gente renovar a nossa fé. E nada melhor do que a quaresma, tá? Nada melhor do que esse tempo de deserto, né? Que agora a gente já sabe o significado do 40, do deserto, da onde que vem, que a gente tem que fazer uma penitência, porque Jesus também fez, né? Para ele depois poder iniciar a vida pública dele, tá? Então, e quando que começa, né, a quarta-feira de cinzas? Falar algumas coisas práticas, tá, aqui para vocês. A quarta-feira de cinzas, ela inicia, desculpa, a quaresma inicia numa quarta-feira, que se chama quarta-feira de cinzas, que é depois de amanhã, né? E ela finaliza quando? É na Páscoa? Não, ela finaliza na Quinta-feira Santa, tá? Por que que não é na Páscoa? Porque a gente chama a Sexta-feira Santa, o Sábado de Aleluia e a Páscoa, a gente chama de Tríduo Pascal. É como se já tivesse iniciado a Páscoa, tá? Na Sexta-feira Santa. Mas, assim, tô falando assim só por motivos, só para vocês conhecerem mesmo, tá? Mas, né, é até a Páscoa, assim, que a gente tem que fazer que a gente tem que fazer a penitência mesmo, é até a Páscoa, tá? Aí tem vários dias importantes neste período, que até me perguntaram, mas que dia que é dia de preceito, que dia que é dia de ir na missa, que dia que não é, o que faz, então vou falar tudo aqui como é que é. A quarta, assim, praticamente o dia de ir à missa são só os domingos, que são dias de preceito mesmo, que é obrigatório ir à missa. Então, todos os domingos, né, do ano inteiro, inclusive, não é só da quaresma, mas todos os domingos da quaresma são dias obrigatórios, que a gente chama dia de preceito. A quarta-feira de cinzas não é obrigatório, por incrível que pareça, não é um dia de preceito, tá? Então, se você não for, não é pecado. Mas a gente recomenda que vá. Por quê? Porque quem quer viver com mais plenitude a fé, com mais profundidade a própria fé, por que que não vai, né, nesse período? A gente tem que lembrar que a gente tem que lembrar que esse é o momento, é o período litúrgico da liturgia, que é o período mais importante da nossa fé. É a Páscoa, o tempo pascal, né? Toda a fé católica é vivida em função da Páscoa. É mais importante do que o Natal, inclusive, né? Por quê? Porque é na Páscoa que está o sacrifício perfeito de Cristo por nós. Então, começa a quarta-feira de cinzas. Essa missa é uma missa que a gente recebe as cinzas, né, na testa. E aí o padre ele fala assim, ó, tu és pó e para o pó retornarás. Ou ele fala essa frase, ou ele fala assim, convertei-vos e crede no evangelho. São frases fortes, né? Vai ser uma ou outra. São frases fortes, não são? Por quê? Porque é para a gente se colocar na humildade mesmo. Porque é um tempo da gente tentar ser mais humildes. E humildade aqui não é assim, se rebaixar, se humilhar, não é humilhação. Humildade não é humilhação. É assim, é a verdade sobre você, né? E você também se colocar humilde diante de Cristo, por quê? Porque nós somos filhos de Deus, mas nós não somos maiores do que Deus, nós precisamos de Deus, né? Inclusive, por exemplo, o pecado de Adão e Eva foi qual? A serpente falou, come aqui o fruto dessa árvore do bem e do mal, porque sereis como deuses, ou seja, eles queriam ser como Deus, então o pecado deles foi a soberba, tá? Não é pecado sexual, não é isso. É a soberba. Que muitas vezes a gente realmente é o pecado mais difícil, né, da gente admitir. Então, é um tempo também de humildade, de se colocar diante de Cristo e saber que, assim, tudo que a gente faz, a gente deve fazer por Cristo e que a gente depende dele.
para santificar também tudo que a gente faz, né? E para nos ajudar nas dificuldades, né? Nas alegrias, oferecer também as alegrias, né? Então, essa é a quarta-feira de cinzas. Quarta-feira de cinzas e a sexta-feira santa são dias de jejum, de jejum e abstinência de carne. O que é a abstinência de carne, tá? Então, todas as pessoas a partir dos 14 anos, não devem comer carne, nem frango. Você pode comer ovo, você pode comer queijo, você pode comer peixe, né, frutos do mar, mas é animal de sangue quente. Então, isso se chama abstinência de carne. Isso é tanto na quarta-feira de cinzas quanto na sexta-feira santa. E nesses 2 dias também, as pessoas de 18 a 60 anos, elas são chamadas a fazer um jejum, tá? Atenção, dos 18 aos 60 anos. Se alguém tiver alguma doença, se estiver grávida, não sei o que, não puder, tudo bem. Como é que é o jejum que a igreja pede para a gente fazer? O jejum da igreja é assim, ó, não é ficar sem comer nada. Você vai fazer 3 refeições durante o dia. Por exemplo, tá? Café da manhã, almoço e jantar. E aí você escolhe uma dessas refeições para você fazer completa e as outras 2 você come um pouquinho a menos, fica com um pouquinho de fome. E aí você não come mais nada durante o dia, mas você pode beber água, café e chá, que não corta o jejum, tá? Esse é o jejum que somos chamados a fazer, que a igreja nos pede. Ah, Carol, mas eu não consigo, é muito difícil. Tudo bem, faz o seu melhor, tá bom? E nem é ficar sem comer nada. Imagina que Jesus ficou lá 40 dias sem comer. A gente não vai ficar sem comer. A gente vai poder comer, só que a gente vai comer um pouquinho menos, passar um pouquinho de fome. É proposital mesmo isso, né? Que é no primeiro dia, né, da quaresma, e depois no dia que inicia o Tríduo Pascal, né? Que também é o dia da paixão, é o dia que Jesus morre, na sexta-feira. É como se a gente estivesse de luto, né, na sexta-feira. Então, vamos continuar. Então começa na quarta-feira de cinzas, vai finalizar né? Não, aí tá, depois eu falo como finaliza, mas então, quarta-feira de cinzas inicia, aí depois, na sexta-feira, aí a gente tem que ir à missa, né? E todos os domingos, aí daí vem o domingo de Ramos, que é um domingo antes da Páscoa, que é aquele que a gente leva os ramos, e aí é abençoado esses ramos, né? E, e aí inicia a Semana Santa. Mas a quaresma mesmo, ela dura até a quinta-feira santa, que esse dia é o dia da ceia do Senhor, é uma missa super bonita, é a missa do lava-pés, né? E aí inicia o Tríduo Pascal, que é na sexta-feira. Sexta-feira Santa é o quê? É a celebração da paixão do Senhor, é o dia que Jesus morre na cruz. Neste dia, não há a consagração eucarística, né? Não há o sacrifício. Por quê? Porque Jesus morre na cruz. As hóstias que são distribuídas nesse dia, a Eucaristia, a gente comunga nesse dia, mas são as hóstias que foram consagradas num dia antes, na Quinta-feira Santa. O que a gente faz nesse dia? Uma celebração, uma celebração litúrgica, né? E tem a adoração da cruz. Não sei se alguém já foi esse dia, a missa, né? Assim, não é a missa, mas já foi à igreja esse dia. É bem forte, né? Assim, porque se celebra a morte de Cristo e a gente faz adoração à cruz, beija a cruz, né? No final da celebração, o padre não faz a despedida final, vai em paz, o Senhor vos acompanhe, não. Você beija a cruz e vai embora, né? Por quê? Porque Jesus morreu, né? Aí no dia seguinte, que chama-se Sábado de Aleluia, né? Ou Sábado Santo, é um dia de silêncio. Por quê? Porque Cristo, ele não está no sepulcro,
né? A gente está esperando o que vai vir, né? Inclusive, a gente fala que a igreja ficou viva nesse dia só no coração de Maria, porque só Nossa Senhora sabia o que ia acontecer com Cristo, né? Que ele iria ressuscitar. Embora ele falasse, os apóstolos eles não acreditavam, né? Aí a missa no sábado, não tem missa de manhã, no sábado, durante o dia. A missa ela acontece só no entardecer, né? Que a gente chama de vigília pascal. A gente está lá na vigília, esperando, né, a ressurreição. É uma missa super bonita, porque tem muitas leituras nessa missa, né? E se refaz as promessas do batismo. Inclusive, tem muitos novos batismos nesse dia. É assim, é uma jornada mesmo, né, de aprofundamento da fé, esses dias. É obrigado a ir à missa? Então, como eu falei, são só os domingos, né? Por incrível que pareça. Então, domingo de Ramos porque é domingo. A quinta-feira santa não é dia de preceito, a sexta-feira não é, no sábado também não é. Mas se nós queremos viver, né, a nossa fé, eu recomendo que a gente vá. São lindíssimas as liturgias, né? A gente vai conseguir se aprofundar na fé, né? Que eu imagino que todo mundo que está aqui quer, né? E aí, minhas meninas, por causa de tudo isso que aconteceu com Cristo, né? A gente então é chamado a fazer uma penitência voluntária, tá? Nesse período, por quê? Porque a gente nunca alcança a expansão da consciência sem conflito. A gente não amadurece na fé se a gente não se coloca algumas coisas, né? Se a gente não faz alguns esforços, né? E a gente não aprende a amar direito se a gente não se esforça para isso. E no final, é isso que Jesus pede para a gente, né? Porque são três as virtudes teologais, que são as virtudes que a gente reza para a gente, que a gente pede para Deus nos dar, né? São dons, que é a fé, a esperança e a caridade. Só que a caridade é a maior delas, né? São Paulo já fala isso, né? A caridade é a que vai persistir, é a que vai continuar existindo quando a gente estiver um dia, se Deus quiser, no céu, né? Na eternidade. Então, a gente precisa aprender a amar as pessoas, a fazer as coisas com amor, né? A amar até as dificuldades, nas circunstâncias que a gente tem na nossa vida. E agora, assim, falando um pouquinho de penitência, o que a igreja fala para a gente? Existem 3 formas de penitência, que são jejum, esmola e oração. O jejum é o quê? É uma conversão em relação a você mesma. Por quê? Porque você vai deixar de comer alguma coisa que você gosta, que você tem o hábito. Vamos supor, vou deixar de tomar café nesse tempo. É super difícil, né? Enfim, e aí, por que você faz isso? Para você se vencer a si mesmo, né? É uma conversão em relação a você mesmo, aos seus impulsos, às suas vontades, que às vezes a sua vontade não é a mesma vontade de Deus para você. A esmola é o quê? É uma conversão em relação ao próximo. A gente aprender a amar ao próximo, a gente aprender a se doar para o próximo, né? Que entra aí a caridade. E a oração é uma conversão em relação a Deus. Às vezes a gente não reza muito durante a semana, a gente vai à missa, acabou, mas a gente precisa começar a ter sabe, essa relação com Deus. A gente só consegue isso quando a gente se propõe de verdade, coloca horário, né, no dia, sabe? Não, eu vou rezar pelo menos 3 vezes ao dia, de manhã, a hora que eu acordo, na hora do almoço e à noite, né? Por exemplo, estou dando exemplos aqui, e às vezes coisa rápida, às vezes não precisa demorar muito. Mas, sei lá, vamos supor que você já tem esse hábito de rezar 3 vezes ao dia. Então, de repente, na quaresma, eu vou colocar mais uma vez, eu vou colocar alguma outra coisa que eu não faço, sabe?
A gente precisa, assim, para a gente conseguir conquistar tudo isso, para a gente melhorar, para a gente crescer em bons hábitos, em virtudes, para a gente conseguir ser mais caridoso com o próximo, tudo isso vem da nossa relação com Cristo. Se a gente não tem uma relação com Deus, com Cristo, a gente não reza, é muito difícil a gente alcançar, mas tudo vem primeiro da oração. E agora, assim, como escolher, né, uma penitência pessoal? Qual é a melhor para mim, né? Então, assim, vamos pensar. Pensa você, depois dessa aula, de repente, se você achar bom, você escreve. Vai pensando, assim, vai fazendo em oração. Até tem uma forma de oração, assim, que eu recomendo para quem não tem muito hábito de rezar ou tem dificuldade de rezar, assim. E eu falo rezar, não é rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, um terço. É conversar com Deus, assim, espontaneamente. Se você tem dificuldade, você pode escrever, como se você estivesse falando, Jesus, oi, sou eu aqui, a Carol, hoje aconteceu isso na minha vida, aconteceu aquilo, estou preocupada com isso, eu preciso de não sei o quê, me ajuda com tal coisa, me ajuda agora aqui, na quaresma, não sei direito qual que vai ser a melhor penitência para mim, sabe, me ajuda a escolher. Enfim, e aí através da sua consciência, Deus fala com você, ou também através de um livro, às vezes, sabe? Mas, assim, tem que ser um livro espiritual, claro. O que eu recomendo, assim, para você escutar Deus falando com você? Ou abrir a Bíblia, um dos 4 evangelhos, mas só um dos 4 evangelhos, tá? Você abre lá em qualquer página, mas sendo um dos 4 evangelistas. Ou pode ser um livro espiritual. Eu gosto muito do livro Caminhos, de São José Maria Escrivá, que também ele é um livrinho assim pequenininho, que ele é em pontos, e às vezes eu estou falando com Deus em oração, ou com Jesus, aí você pode se dirigir a quem você se sentir mais inclinado aí no seu coração. E aí eu abro ali, eu estou falando com Jesus alguma coisa, rezando, igual eu falei agora, acabei de falar para vocês. Aí eu abro ali o livro e vem daquilo que eu estava rezando, assim. Tem vezes que não vem, tá? Tem vezes que não vem uma resposta, tem vezes que vem alguma outra coisa completamente diferente, mas aí é Jesus querendo me falar alguma outra coisa também, sabe? A gente também tem que ouvir o que Jesus quer com a gente. Então, a quaresma, penitência. Assim, escolha algo que te ajude a viver melhor a caridade, ou a trabalhar melhor, ou se aproximar de Cristo, aumentar a sua fé, que você viva melhor a sua fé, né? Pensa assim, o que será, o que Jesus está me pedindo hoje para eu ficar mais próxima, mais amiga dele? E aí eu vou dar aqui alguns exemplos práticos. Por exemplo, reconciliar-se com alguém. Eu tenho aí uma dificuldade com alguém da minha família e tal. De repente, é um tempo propício para você começar a se aproximar dessa pessoa, ligar mais vezes para ela. Mas aí você põe algumas metas, assim, sabe? Vou ligar todos os dias, vou visitar tantas vezes por semana, tá? Então, é um reconciliar-se de verdade, um perdoar alguém. Fazer alguma prática de caridade, que aí pode ser distribuir comida junto com o pessoal da igreja, pode ser em alguma instituição que eles fazem, ajudar a cozinhar também. Mas também coloque metas. Eu vou 2 vezes por semana, eu vou 1 vez por semana, né? Por exemplo, rever a vida também agora, sabe? É um tempo propício para isso. Eu sou muito desorganizada, por exemplo, sabe? Em vez de eu trabalhar e fazer as coisas que eu tenho que fazer no meu trabalho, eu perco muito tempo no celular, eu fico rolando lá, vendo Instagram e não sei o quê, e aí eu perco tempo com isso.
Não, mas eu preciso me organizar. Então, você vai fazer lá uma listinha do que você tem que fazer no dia, qual que é a sua prioridade, né? O que que você pode deixar para depois, o que que você não precisa fazer também. Se organizar de verdade, e aí você vai conseguir ver, ah, mas onde que eu estou perdendo tempo? Ah, é no Instagram, é no TikTok, né? E aí você elimina isso da sua vida nesse período, por exemplo, de quaresma. Se organizar e tirar uma rede social, ou, ah, não, mas eu trabalho com rede social, eu não posso ficar sem. Então, ah, eu vou ficar 1 hora por dia com rede social, de repente, né? E com horário definido, né? Sei lá, das 3 às 4 da tarde é a hora que eu posso olhar uma rede social. Fora isso, não vou olhar. E aí, o que que eu vou fazer no resto do dia? Eu vou ler, eu vou trabalhar melhor, eu vou me dedicar mais à minha família, ao meu marido, né? Enfim, fazer algum apostolado, colocar mais oração, que eu não estava colocando, que eu falo, ah, eu não tenho tempo de rezar, mas de repente, né? Às vezes você pode pensar, chegar à conclusão que, nossa, passo muito tempo no celular, e aí, se ele tirar um pouco do tempo do celular, eu vou ter mais tempo para rezar, por exemplo, né? Pode ser também, outro exemplo, tirar doce, tirar bebida alcoólica, tirar coca, tirar café, né? Alguma coisa que você goste muito. Por que que a gente é chamado a fazer um jejum, né? De alguma coisa que a gente gosta? Justamente para a gente se vencer, para a gente não ser, assim, pessoas impulsivas, para a gente se controlar na hora de falar mal, de murmurar, de reclamar, né? Às vezes alguém que da nossa família que tira a gente do sério, né? Ah, eu não vou brigar com essa pessoa, eu vou falar de uma outra forma. Então, tudo isso ajuda a gente sofre um pouquinho, é ruim, né? Porque a gente deixa de comer uma coisa que a gente gosta muito, mas a gente também passa a se controlar, a se enxergar um pouquinho mais. A gente pode também, outro exemplo, né? Colocar uma prática de oração que eu ainda não tenho, né? Então, que nem esse negócio do Frei Gilson. É ótimo, o Frei Gilson é maravilhoso. Mas você é obrigada a fazer a quaresma do Frei Gilson? Não, ninguém é obrigado. A pessoa faz por se aquilo faz sentido para ela. Mas assim, primeiro que assim, não é obrigatório a rezar o rosário todos os dias, tá? O que a igreja recomenda, que também não é obrigatório, é se você rezar 1 terço por dia. Mas, de repente, se você fizer a quaresma do Frei Gilson, aí você vai passar o dia cansada, vai brigar com as pessoas, não vai trabalhar direito, será que é legal você fazer? Né? Ah, ou não, não, eu fico bem, eu posso fazer, é o que eu quero fazer. Ah, tudo bem. Mas só quero explicar, por que que se faz a quaresma, né? Por que que o Frei Gilson ele faz nesse formato? Porque o acordar mais cedo é uma penitência, tá? Você acordar, né, mais cedo é uma penitência. E além do mais, você está acordando para quê? Para rezar, para você orar. Então, são duas coisas que são muito legais de se fazer, que ele propõe, né? Mas não necessariamente você tem que fazer desta forma. Então, por exemplo, você pode até pensar, não, eu quero acordar mais cedo para eu rezar, né? Então, eu vou ter a penitência de acordar mais cedo para eu né, me aproximar mais de Deus, para eu rezar mais. Mas você pode, de repente, acordar meia hora mais cedo do que você está acostumada, entendeu? E aí, outra coisa que ajuda, por exemplo, eu vou dormir no mesmo horário todos os dias. Vamos supor que seu horário é descontrolado, seu horário de dormir, você dorme qualquer hora. Não, mas na quaresma eu vou colocar que eu vou dormir todo dia às 10 horas da noite. E vou acordar vamos supor que eu acordo às 6 todo dia. Aí você fala, não, eu vou dormir às 10 e vou acordar às 5h30, que daí das 5h30 às 6 eu posso rezar. Então, isso também é uma penitência que é muito boa, né, de se fazer. Você está crescendo, né, na sua vida de oração, está acordando mais cedo, né? Enfim, tem muitas coisas.
sorrir mais, né? Fazer jejum de fofoca, fazer que a gente fala essas coisas, né? É que, assim, se você fala assim, não, então esse ano eu vou fazer jejum de fofoca, não vou falar mal de ninguém, não vou fazer fofoca. Isso é uma coisa um pouco difícil de se controlar, né? Você não consegue medir isso. É diferente você medir assim, ah, não, eu não estou comendo chocolate, então isso é mais fácil de você conseguir controlar. As coisas que você fala ou que você pensa são um pouco mais difíceis. Então, assim, isso pode ser um propósito da quaresma, né? Você falar, ah, eu não vou falar mal de ninguém, isso é ótimo, é maravilhoso, mas ao mesmo tempo tenta colocar alguma coisa mais palpável também, né? Minha sugestão. A quaresma, pessoal, então, assim, não é um mero esforço, né? Mas é uma graça, é um tempo de graça divina também. E tudo o que a gente faz, tudo que vocês escolherem para fazer é por amor, tá? Por amor a Jesus Cristo, para crescer no amor, para crescer na fé. Lembrem-se, assim, que a nossa fé, ela é um encontro com uma pessoa, né? A nossa fé não é um conjunto de regras a ser seguido, ai, não é um monte de preceito que eu não entendo direito o que eu estou fazendo. Nossa fé não é isso. Nossa fé, na verdade, é um encontro com uma pessoa que é Cristo, que nos amou infinitamente, que morreu por nós, que nos resgatou, que derramou seu sangue por nós. Então é por isso que a gente faz, é por isso que a gente quer viver a nossa fé, é por isso que tem coisas que às vezes são inexplicáveis. Às vezes as pessoas vão me perguntar assim, ah, Carol, mas fala sobre tal pecado, fala. Eu falo, antes de você falar sobre o pecado, sei lá, ou de ficar julgando as pessoas, como a pessoa se veste, como o que o padre falou, enfim, que pecado que a pessoa cometeu, qual que é mais grave. Primeiro, realmente é isso, é esse encontro com Cristo, sabe? Não, eu quero, né, assim, eu me sinto mais plena, me sinto mais feliz quando eu estou em Cristo, com Cristo, faço as coisas por Cristo. E a partir daí é que o seu entendimento, a sua consciência e as coisas que você faz por Jesus, você vai conseguir fazer assim, entendendo mesmo o que você está fazendo, sabe? Você vai conseguir, sabe, viver melhor mesmo a sua fé. Meninas, ficou alguma dúvida? Alguém quer me perguntar alguma coisa? As perguntas eram, ó, quais eram os dias de preceitos que eu já falei? Qual a melhor prática de penitência? Já acabei de falar também. Se a pessoa tem que fazer jejum e abstinência, eu já expliquei, né? Que é na quarta-feira de cinzas, na sexta-feira santa. Sobre a quarta-feira de cinzas, eu já expliquei. Sobre os ramos, domingo de ramos, é dia de a missa, é dia de preceito, é dia de levar o seu raminho lá, que depois ele vai ser abençoado, vai ficar na sua casa ao longo do ano inteiro. E, inclusive, as cinzas da quarta-feira de cinzas, sabe como que é feita? Elas são feitas a partir dos ramos, né? Eles queimam os ramos do ano anterior. Então, agora está num período que a igreja está pedindo para a gente levar o nosso raminho seco, porque ele vai ficar seco, né? O raminho seco lá para a igreja, para eles queimarem e fazerem as cinzas. Antes de acabar, eu queria. Tem uma outra coisa também que é importante falar, tá? Eu vou indicar alguns livros agora para vocês. E tem uma coisa também que eu queria falar aqui antes de acabar. Nesse período, né, da quaresma, é uma prática também da nossa fé, toda sexta-feira fazer a via sacra. Tá? A via sacra, ela a gente revive, né, percorre todas as estações da paixão de Cristo, que são 15 estações, tá? Desde a hora que ele vai a primeira estação, será que eu não me lembro, mas acho que
quando ele é condenado à morte, né? Então, Jesus é condenado à morte, a primeira estação, depois a segunda, Jesus carrega a cruz, depois Jesus cai pela primeira vez, ele encontra Maria, sua mãe santíssima, Simão ajuda a carregar a cruz, enfim, são 14, não, são 14 as estações, né? A 15ª seria a ressurreição. A gente é convidado toda sexta-feira a fazer a Via Sacra. Como é que se faz a Via Sacra? Tanto você pode fazer sozinha, você pode ir à missa. Isso é uma coisa legal também de se fazer na Quaresma, colocar a missa diária sabe, como uma meta agora desse período, né? Nas sextas-feiras, na minha paróquia, por exemplo, o pessoal, a hora que acaba a missa é 7 horas da manhã, a hora que acaba a missa, eles fazem a Via Sacra, sabe? Quem tá lá e quem pode ficar também. Você pode fazer junto com as pessoas da sua paróquia aí, ou você pode também fazer sozinha. Fazendo sozinha, você vai na igreja, você vai em frente a cada estação. Na maioria das igrejas tem. Ou, tá, eu não posso ir à igreja nesse dia, eu não fui. Você também pode fazer mentalmente, sozinha, na sua casa. Isso é uma prática que é muito boa de se fazer. Esse período também é um período, assim, que a gente é chamado a refletir mais sobre a paixão, né? Por que Jesus morreu? Tinha uma época que eu falava assim, mas por que Jesus morreu? É tão humilhante, se você for pensar isso. Por que Deus tinha que morrer? Por que ele teve que passar por isso, sabe? Por que ele se permitiu? Por que ele permitiu que as pessoas fizessem isso com ele? E aí então, sempre que eu tenho esse tipo de pensamento, eu vou estudar. Eu falo assim, não, deixa eu ver um livro que fala sobre isso. E aí tem um livro que me ajudou muito, que era o que eu queria indicar aqui para vocês, que é esse daqui, ó, A História da Sagrada Paixão. Ele explica cada passo de Jesus, né, até a cruz, até morrer na cruz. Por que ele se entregou? Porque muitas vezes tem coisas que estão escritas nas Sagradas Escrituras que Jesus fala assim, olha, ninguém, não é exatamente com essas palavras que eu vou falar, mas ele tem algo parecido assim que ele fala, ninguém colocou as mãos em Jesus até chegar o momento. E também ele fala, não é vocês que vão me crucificar, eu que vou me entregar. Essas sutilezas é difícil da gente entender só lendo as Sagradas Escrituras. Então, esse é um livro que explica, sabe, como que Jesus se entregou, como que ele deixou, por que ele se humilhou tanto assim. E aí ajuda a gente também a crescer na fé. Então, eu gosto muito desse livro, é um livro que eu li em uma quaresma, tá? Que me ajudou a refletir também, a fazer algumas meditações sobre a Páscoa, sobre a paixão de Cristo. Esse outro livrinho aqui também, ó, eu gosto bastante, a Via Sacra. Eu não sigo esse livro para fazer a Via Sacra de sexta-feira. Tá? A Via Sacra de sexta-feira, normalmente, eu sigo aqui, ó, do Seleta de Orações. Ele tem aqui a Via Sacra e ele está escrito de uma forma mais simples também. Só que também, normalmente, eu não faço sozinho. Normalmente, quando eu faço Via Sacra, eu faço na minha paróquia, junto com todo mundo lá. Esse livro aqui eu uso para fazer as minhas orações nesse período. Em vez de eu pegar aleatoriamente uma passagem dos evangelhos ou do Caminhos, que eu gosto bastante de usar, ou até do Imitação de Cristo também, que é um outro livro que eu gosto bastante, eu normalmente, nesse período de quaresma, eu prefiro usar este daqui. Tá? E é isso. E é isso. Alguém tem dúvidas? Querem me perguntar alguma coisa? A hora é esta. Senão a gente vai finalizando por aqui. Espero que vocês que ajudem, né? Eu fiz essa aula para ajudar vocês aí a viverem melhor a quaresma, se aprofundarem mais na fé.
Eu sei que todo mundo tem sede de Cristo, né? A nossa alma tem sede de Cristo. Como eu também, eu recebo muita formação, né? Muitas pessoas me ajudaram aí na minha caminhada espiritual nos últimos anos, então eu falo, eu também, eu penso assim, eu gostaria de, naquela época, de saber tal coisa, sabe? Então aí eu vou fazendo as aulas em cima do que eu acho que pode ajudar, assim, vocês também, da mesma forma que me ajudou lá atrás. Enfim, então, meninas, boa noite, fiquem com Deus. Nossa quaresma começa daqui 2 dias, que seja uma quaresma transformadora, tá? Um tempo de muita graça mesmo e de conversão, que conversão a gente precisa, a gente vai se converter sempre, até o final da vida, a gente vai se convertendo todos os dias a Cristo, cada vez um pouquinho mais. Que essa quaresma ajude muito, tá? Fiquem com Deus e um beijo. Até mais. Boa noite, Mônica. Boa noite, Marcela também. Obrigada, meninas, de estarem aqui. Isso. Boa noite a todas.